Gostaria de saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Hoje damos continuidade ao Evangelho de Lucas e vamos entrar no capítulo 6 e leremos os primeiros, em verdade, duas histórias que estão bem correlacionadas por um mesmo tema e eu penso que esse tema vai ser desvendador para nós de alguma maneira. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 6 de Lucas diz: E aconteceu que num dia de sábado, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação e os comeu, e também aos que estavam com eles, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Queridos irmãos, colocamos estes textos mais de duas histórias, um pouco mais longo do que geralmente nós lemos no devocional, mas essas duas histórias estão conectadas com o mesmo drama. Qual é ele? Jesus e o sábado. Ora, no primeiro episódio, foram os discípulos de Jesus que desobedeceram este mandamento do sábado ao colher espigas, limpar e comerem. Quando os fariseus confrontaram a Jesus, ele lhe respondeu com uma outra pergunta. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer aqui, e eu esclareci a minha mente quando eu estava pensando sobre a realidade de todas as coisas que estão propostas neste texto, a primeira é de que os fariseus não estavam errados. O sábado, a lei do sábado, era advinda de Deus e, em verdade, era um dos mandamentos do Decálogo, ou seja, daquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que seria talvez um resumo da lei de Deus dada por Moisés ao seu povo. Portanto, desobedecer uma lei de Moisés, uma lei de Deus entregue ao povo, era um pecado. E os fariseus, então, neste sentido, não estavam errados de cobrar, de questionar a Jesus acerca desta falha de alguém que, como judeu, deveria estar guardando o sábado, ele e seus discípulos. Agora você veja que Jesus respondeu aos fariseus com contar de um fato histórico que viveu Davi, no tempo que Davi vivia, que foi em uma situação difícil dele, e ele teve fome junto com os seus, e eles entraram e comeram, inclusive, os pães da proposição. E você sabe disso, os pães da proposição ficavam dentro do santuário, numa área do santuário que não tinha acesso às pessoas em geral, né? Ficava no pátio do lado de fora. Era uma área para os sacerdotes. E o comer do pão da proposição era restrito aos sacerdotes. Mas Jesus lembra e pergunta para eles se vocês não leram essa passagem. E Jesus termina a conversa com eles dizendo que o Filho do Homem, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, ele era Senhor até do sábado. Ora,
O que eu vejo nesta colocação do sábado aqui é a comprovação de que a lei do sábado, uma das 10 leis do Decálogo, este texto, para mim, Jesus está comprovando que esta é uma lei cerimonial. Existe diferença, irmã, de lei para lei? Claro, existe. E uma das colocações que nós vamos fazer aqui, não é um estudo profundo de teologia, mas eu penso que vai ser claro o suficiente. Eu estava me pensando, né, enquanto meditava neste texto, sobre a realidade disso, da lei cerimonial. Ou seja, a lei cerimonial, ela tinha um propósito. Aí eu vou fazer para você essa pergunta que eu fiz para mim mesma. Por que é que Deus colocou a lei do sábado? Qual era o fim? Qual era o porquê precisava o sábado estar lá? Porque, veja bem, o sábado não era uma lei vinculada com a adoração a Deus. Sim ou não? Não era. Então, o sábado é uma lei que me parece, em termos de raciocínio, para o descanso do homem. Claro que Deus fez uma colocação, ele disse, olha, nos 6 dias trabalhou o Senhor, no 7º dia ele descansou. E ele disse, então vocês também vão descansar. Foi muito próprio, a gente que entende hoje, né, da realidade do cansaço, do estresse, da vida e etc. Eu acho uma lei sábia. Mas eu entendo o foco desta lei ser o bem-estar do homem. Mas Deus fez disso por sua sabedoria. Eu com certeza não estou atingindo a sabedoria de Deus em relação ao sábado, até porque ele mesmo aplicou no Antigo Testamento em outras coisas. Nós não vamos entrar nisso. Mas claro é que é por causa do homem. E eu até fui e vi um outro texto que ele diz isso mesmo, porque o sábado foi feito por causa do homem. Então, o sábado é uma lei cerimonial que não foi feita por causa de Deus. E vamos dar uma olhadinha rapidinho, só para a gente entender nesse ponto, que diferença há das demais leis, olhando só para o Decálogo. A primeira delas fala do lugar de Deus. Né? Assim, não terás outros deuses diante de mim. Então, a idolatria trata-se de trocar Deus por um outro Deus qualquer, colocar alguém ou algo na posição de Deus. Então, este é o pecado, ou o primeiro mandamento, não é, do Decálogo. Veja que os demais mandamentos, quase em sua totalidade, têm a ver com a justiça de Deus, mesmo que seja na vivência do homem. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. São todas coisas que os homens fazem que, ao fazerem, eles estão praticando injustiça. E Deus é um Deus de justiça. E este ponto da justiça é o que ele faz na segunda história. Olha lá. Jesus agora entra numa sinagoga e a Bíblia faz questão de dizer num outro sábado, ok? Começa a ensinar e aí aparece um homem que estava com a mão enferma, mirrada. E você vê, mais uma vez, a liderança espiritual, melhor dizendo, religiosa da época, já de olho nele para saber se ele ia curar no sábado para acusá-lo. Por quê? Porque a lei dizia que não fizesse. Aí Jesus coloca em questão. Olha que sabedoria de Jesus. Ele faz uma pergunta dizendo, é lícito nos sábados fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Ou seja, para mim, quando eu leio este texto, eu entendo que Jesus está colocando numa balança para o julgamento do homem. Tá? Deus tem a sua resposta. Ele, Jesus, como Deus, como Filho do homem, ele tem a sua resposta. Mas ele propôs para o julgamento do homem, para o entendimento do homem, que eu e você podemos responder esta pergunta também. Ele propôs se no sábado seria lícito fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar. Teve um outro texto que ele disse, uma vaca sua, um bicho seu caísse num buraco, você num sábado, você não ia tirar ele? E agora Jesus pergunta no contexto da vida humana. Agora, olhe bem para estas perguntas. Estas perguntas refletem a moral de Deus. Então, nós encontramos neste texto uma clareza, uma divisão entre a lei moral de Deus, a virtude moral de Deus, o mandamento moral de Deus e o mandamento cerimonial. A moral de Deus, ela sempre permanece, ela é a mesma do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Você não vai encontrar, não pode
encontrar nenhuma divergência, contraste das coisas que são a moral de Deus, aquilo que Deus é em sua moral, em sua justiça. Amém? No entanto, cerimonialmente, há um contraste maior. Por quê? Porque ali estava o cordeiro que veio cumprir toda a cerimônia, que era uma figura daquilo que haveria de acontecer, que era, em verdade, estava mostrando o Messias, apontando, todas aquelas cerimônias estavam apontando para a salvação que haveria de se manifestar em Jesus, e ali estava Jesus. Então Jesus, entre outras circunstâncias, inclusive agora com o ensinamento do sábado, estava expondo a realidade da diferença da lei, de que uma lei era moral e a outra era cerimonial. Então Jesus aqui estava ensinando algo muito profundo. Eu perguntar para eles, então, nós estaremos errados em fazer o que é moral, o que é certo, num dia que a cerimônia diz que não é? Aí o que aconteceu? Com essa pergunta ele não disse mais nada. Chamou o homem, curou o homem, e o que é que os líderes religiosos puderam fazer? Nada, porque não puderam responder contrário. Eles simplesmente se encheram de furor, porque a religião é algo forte, é algo que eles prezavam por ela. Os erros dos fariseus não eram não ser religiosos nem fiéis à religião, era, segundo a palavra de Deus, não praticarem a justiça. Ou seja, os seus corações moralmente estavam corrompidos, e Jesus muitas vezes expôs esta realidade de seus corações. Então, o assunto deles era moral. Assim como aqueles que foram jogar a pedra na mulher, não é? E Jesus disse, quem não tiver pecado, atira a primeira, seja aquele que atire a primeira pedra, ninguém pode fazê-lo. Então, Jesus trazia colocações como essa, no sentido de a pessoa olhar para a sua moral, para a sua vida de pecado, para aquilo que está certo diante de Deus. E agora nós vemos este Jesus, aleluia, no começo aqui do Evangelho, quando ele entra em cena no seu ministério e começa a ensinar as coisas do reino de Deus, porque é chegado o reino de Deus, diz a palavra de Deus, e agora ele começa a quebrar, né, este sistema religioso, mas não como um reformador, não como uma pessoa que vem, transtornar, quebrar. Não. Jesus, ele cumpriu a lei, mas aqui ele ensina, por este exemplo, que o peso da lei moral, ela é diferente. E a moral de Deus do Antigo Testamento, da lei, ela permanece no Novo Testamento. Mas as cerimônias, essa transitam para uma outra realidade que ele veio trazer para nós, como falamos no texto passado, vinho novo, vinho velho. Se você não assistiu este comentário, volta lá, foi aí no capítulo 5, no último dia que nós falamos sobre Lucas, né? Então volta lá e assiste aquele capítulo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que tenha um feliz dia, que possamos continuar pensando, nos alegrando na palavra de Deus. E se você sentir de compartilhar e convidar outro para estar conosco, vamos continuar lendo a Bíblia, sem passar por cima de nada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque assim cumprimos o que o Senhor quer que nós façamos. Nos alimentemos com a sua palavra. Este é o conselho de Deus. Chega de tanto conselho dos homens. Vamos abrir o nosso coração para o conselho de Deus que foi revelado e está na Bíblia Sagrada. Glória a Deus por você que está aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.